Olá, viajante! Preparado? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está nos assistindo. Nós estamos prontinhos aqui. Esse é o nosso programa número 7. A gente está muito animado. E antes de mais nada, clica aí no teu like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz essas coisas todas. Isso ajuda bastante o canal e ajuda também, deixa a gente motivado para estar trazendo um monte de novidades para vocês. Hoje, muita gente estava comentando com a gente, poxa, vocês vão dar algumas dicas e tal, como é que vocês vão fazer? E sobre o Rock in Rio. O Rock in Rio que está chegando, é um super festival de música e a gente vai falar sobre o Rock in Rio no detalhe. Quem vai falar para vocês sobre ele é o meu estagiário. Chega aí, Flávio. Fala, Tony Rodrigues! Meu estagiário. Tá animado, cara? Cara, tô animado, mas eu tenho um pedido a você, cara. Dá pra tu falar menos de 4 horas hoje, cara? Porque no último programa eu vesti essa camisa do Rock in Rio, da minha banda Iron Maiden, que eu vou lá assistir o Rock in Rio, e tu falou mais de 4 horas. Então não deu pra colocar aqui no programa. Você vem fantasiado de garotão, a gente sabe que você é vovô, vem fantasiado de garotão, aí a gente tem que ficar falando pra ver se te poupa, né? O vovô tá on, meu irmão. O vovô tá on, rapaz. Pois é, pessoal. Além do Rock in Rio, a gente tem outras coisas bem legais para falar para vocês hoje no programa. O meu amigo Flávio também, o bicho não para de falar de comida, quer viajar para visitar restaurante, e aí ele só fala nesse negócio dessa bisteca fiorentina. Vou falar para vocês que isso vale a pena realmente, porque eu fui lá quando eu estive em Florença, a bisteca foi até dica dele, eu tenho que admitir, foi dica dele. A bisteca é sensacional. E o Flávio vai trazer para a gente também dicas muito boas de como aproveitar um dos lugares que é uma experiência, né, Flávio? Não é só a carne, né? É uma experiência. Onde você foi, Tony? Lá em Florença? Você foi no Il Latini? Não lembro o nome. Eu entrei lá, vi lá oferecendo bisteca fiorentina. Falei, é essa aí. Eu me lembro que foi caro e foi gostoso. Isso eu me lembro. Tá certo. Então, lá em Florença tem, eu vou falar um outro dia aqui, né, sobre esse restaurante, mas hoje nós queremos falar sobre a oficina de la bisteca fiorentina do Dario Cettini, beleza? Ah, vai ficar legal, hein? E temos uma erratazinha aí para corrigir algumas coisas, algumas bobagens que eu falei nos programas para trás. Beleza? Então vamos lá? Solta a vinheta, meu amigo! Para começar, nós vamos falar assim, como chegar ao Rio de Janeiro. Então vamos colocar assim, basicamente o que tem aqui. Você tem 2 aeroportos, que é o Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na Ilha do Governador, nesse ponto aqui, ó, dentro da Baía de Guanabara. Tá legal? O aeroporto está aqui, ó. O aeroporto é bem grande esse aeroporto. Tem 2 terminais e tudo mais. E você tem o aeroporto Santos Dumont, que fica praticamente dentro do centro da cidade, tá, pessoal? Fica aqui, ó. Tá ele aí. Que é um aeroporto mais doméstico, né? Que é mais doméstico, exatamente. Em geral, você chega por esses 2 aeroportos. Você também vem, vamos dizer assim, pelas rodovias principais. Você vem de carro e de ônibus. Você vem aqui pela Via Dutra. A Via Dutra se emenda com a Avenida Brasil. Tá? Ela começa aqui no bairro de Irajá, por aqui. Aí, a BR está aqui. E você pode vir pela 040, que é uma via que vem de Brasília, que vem por aqui, vem de Minas, por aqui assim. Tá? E você tem a BR-116, que vem do norte do país, margeando a costa aqui, passa pela ponte Rio-Niterói, está aqui, ó, essa ponte, e você desemboca todo no Rio de Janeiro. Basicamente é isso, as formas de chegar. Se você vem de ônibus, você vai direto para a rodoviária Novo Rio. Está aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Lá do canal aí.
Isso, aqui está um canal da Francisco Bicalho, de uma avenida. Aqui passam vias expressas, tá? E a rodoviária está aqui. Então, primeira dica, pessoal, se você vem ao Rio de Janeiro, o que é melhor para você? Descer no aeroporto no Galeão ou no Santos Dumont? Eu acho que para transporte público, o aeroporto Santos Dumont é melhor. Na porta do aeroporto, você tem um trenzinho chamado VLT que te leva para o metrô. O aeroporto Galeão não tem metrô. Não tem metrô. Lembrando que do metrô do Rio, você pega uma parte muito grande da Zona Norte. Se você quer ir para a Zona Sul, você também se conecta com a linha 1 e pega toda a Zona Sul e se estende até a Barra. Eu vou colocar aqui transporte público para vocês verem, olha. O metrô vem da Pavuna daqui até a Barra da Tijuca, até aqui. Então, a linha do metrô são essas. Quando chega aqui no centro da cidade, ele se divide em linha 2 e linha 1. A linha 1 vem para cá, para Tijuca. A linha 2 vai para Pavuna, para cá, ó. Aqui. Já para entender, se você chegar pelo Santos Dumont, você vai ter a opção de pegar o trenzinho, o VLT, ele vai para o metrô, e do metrô você desloca para os lugares onde você quer ir. Se você chegar do aeroporto Galeão, você tem a opção de transporte público de um ônibus específico do aeroporto, que te leva ao centro da cidade, à Barra da Tijuca, ou você pode ter a opção do ônibus urbano chamado BRT, que é um sistema de transporte. Então, o BRT te leva a alguns bairros da cidade e te leva até a Zona Oeste, tá? Claro, lembrando, desculpa te interromper, mas lembrando que esse tarifa, né, esses ônibus que servem no aeroporto, tem um ônibus local, ou seja, ônibus que vai para o centro do Rio, mas são ônibus mais simples, e tem aqueles ônibus que são estilo frescão, que saem para o centro, para a Barra da Tijuca. Isso aí. São os tarifas. E você tem, obviamente, que a opção de pegar o táxi do aeroporto ou até mesmo o Uber. Exato, pessoal. Sobre essa questão de táxi Uber, eu vou falar aqui depois sobre isso, tá? Então, assim, pessoal, como chegar no Rio de Janeiro? Tá dessa forma. Então, é exatamente isso que a gente está colocando. Ou você vem de avião, chega nos dois aeroportos, você vem de ônibus e chega na rodoviária Novo Rio, ou você vem de carro para essas vias principais que eu falei, tá legal? Onde ficar no Rio de Janeiro? Em minha opinião, os melhores lugares para ficar no Rio de Janeiro são, vou colocar aqui para vocês no mapa, mais próximo ao Rock in Rio, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, essa região aqui, ó, vou colocar maior no mapa, essa região da Barra da Tijuca aqui, ó. Note que a Barra da Tijuca, ela basicamente fica entre as lagoas aqui, essas lagoas, e as lagoas perto da orla, olha, tá? Então, essa região todinha da Barra da Tijuca aqui, sendo que na Barra propriamente... vai ficar bem próximo, né, Flávio, do lugar do Rock in Rio. Essa região da Barra, ela tem construções só até esse ponto aqui, pessoal. Daqui até aqui o final, na orla, né, que eu falo. Essa parte da orla aqui até o Recreio não tem construções. Isso aqui a gente chama de restinga da Marinha, né? Então ela tem uma orla, tem uma estrada, ela tem uma orla, mas ela não tem gente morando aqui nesse pedaço, tá? Não tem prédios, não tem nada nesse pedaço aqui. Legal? Essa é uma região, por quê, pessoal? O Rock in Rio ele fica aqui, ó, na cidade, no Parque Olímpico. O Parque Olímpico fica aqui, olha, o Parque Olímpico onde está, ó, é aqui. Inclusive eu passei lá outro dia em frente, tá lá já preparado com o símbolo do Rock in Rio e tudo mais. E quando eu vou ao Rock in Rio, não falei isso ainda, né? Eu vou ao Rock in Rio no dia 2, no próximo dia 2, que é uma sexta-feira, e eu vou fazer alguns videozinhos de lá. Mas, ô Flávio, como é que você vai fazer? Porque lá tem cabide, armário de levar coisas para botar? Ou a produção, de repente, do Rock in Rio vai preparar alguma coisa só para você? Conta aí pra gente. Dificuldades lá, Tony? Vou ter dificuldade? Vai ter dificuldade, pô. Como é que você vai achar um armário lá para botar as roupinhas no cabide, direitinho?
Então, esse aqui que é o ponto, tá, pessoal? Parque Olímpico. Então, se você ficar aqui na Barra da Tijuca, por aqui assim, você está bem localizado. Perto do Rock in Rio tem diversos hotéis, porque esse aqui, pessoal, é um lugar onde eu tenho o Rio Centro, que é aqui, ó. Rio Centro é um centro de convenções importante da cidade, então no entorno do Rio Centro tem vários hotéis. Se você for procurar aqui, ó, aqui já tem um, aqui pertinho do Rock in Rio tem um, em frente tem outro, para cá tem outros hotéis, tá? Então tem vários hotéis. E na avenida principal da Barra da Tijuca, Avenida das Américas, tem diversos hotéis, a parte de hotéis diversos. E na Orla também tem, principalmente aqui na Barra da Tijuca. Tá? Na Barra de Tijuca tem vários hotéis aqui, ó, Windsor, tem diversos hotéis aqui. Você vai ter. E no Recreio, para cá, do meu outro bairro, que na sequência dessa praia, tá? Tem diversos hotéis. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, só para você ver aqui qual é a distância, tá, que tem de orla nesse ponto aqui. Vou colocar essa orla aqui. Olha, então aqui o Google está me dizendo que essa orla tem 17,5 quilômetros. E a Praia do Recreio, ela termina ali, mas depois tem mais praias. Na verdade, ela termina, vamos botar aqui, o Recreio mesmo termina aqui, nesse outro ponto. Aí já são quase 20 quilômetros, pessoal, olha, 19,8. Quase 20 quilômetros que eu estou falando aqui. A Barra também, naturalmente, ela vem mais para cá também. Aí, 20 quilômetros. Tá? 20 quilômetros de orla, tá legal? Então, primeiro ponto, primeiro lugar legal para ficar, Barra da Tijuca e Recreio, e em torno do Parque Olímpico. O segundo lugar legal para ficar, pessoal, no Rio de Janeiro, é na Zona Sul, que nós chamamos de Zona Sul, que são esses bairros aqui, olha. A Zona Sul, propriamente dita, começa aqui no Flamengo e vem passando por Botafogo, por Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado. Então, se você olhar aqui, se eu marcar, são quilômetros e quilômetros de orla, tá? E esses, eu já falei aqui, os bairros, se você ficar, são lugares muito bons, são todos servidos de metrô. O metrô aqui na Zona Sul, ele vai desde o centro da cidade, passa pelo Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema e vai até o Leblon. Daqui do Leblon, ele pega uma linha direta até a Barra da Tijuca, até por aqui, ó. Até aqui o início da Barra da Tijuca. É o Jardim Oceânico, né? É a estação Jardim Oceânico. Tá aí, ó, a linha de metrô. E tem as estações por aqui. Então ela passa desde o centro da cidade aqui, pessoal. Naturalmente, os hotéis nessa região vão ser mais caros, tá, pessoal? Zona Sul, os hotéis vão ser mais caros. Principalmente se você falar em Copacabana, Ipanema e Leblon. Os lugares mais caros da cidade são esses aqui, em termos de hotéis. E se você ficar aqui, você vai estar bem servido nessa região que eu estou falando, bem servido de transporte público. E de restaurantes e de uma infraestrutura. Então, agora eu vou fazer uma pequena diferença entre ficar na Barra da Tijuca, em termos de local que você vai ficar, ou ficar na Zona Sul. Por quê? Na Barra da Tijuca, pessoal, dificilmente você sai do seu hotel andando e vai ao mercadinho, depois vai a uma farmácia, vai a um shopping. Isso é praticamente impossível, porque as distâncias são muito grandes. E esses bairros não são esse tipo de bairro. Completamente diferente da Zona Sul. Na Zona Sul, qualquer lugar que você ficar, que você descer, você tem um café, tem um mercadinho, tem um bar, tem tudo perto e à mão. Tudo muito acessível, né? Tudo muito acessível. E ainda tem aquele clima de Rio de Janeiro, né? Aqueles bares, todo mundo nas calçadas tomando um negocinho, todo dia, né? Todo dia você passa lá, tem gente tomando um negocinho. Tá? E na Barra da Tijuca não é bem assim. Na Orla tem uma coisinha ali, tem uns quiosques e tal, mas não é bem assim. Tá? É completamente diferente. Parece que você está em duas cidades diferentes. Um outro lugar, pessoal, que eu acho que é interessante de ficar é o centro da cidade.
você vai encontrar hotéis no centro da cidade ainda mais em conta. Talvez dos 3 pontos que nós colocamos, Barra com Recreio, Zona Sul e Centro, o centro seja o lugar mais barato para você se acomodar. E é um lugar que você pode ficar e vai ficar muito bem lá. No centro da cidade propriamente dito, moram poucas pessoas. Não é um lugar que mora muita gente. Sim, tem residências e tal, mas não é um lugar que tem muitos... Não vai achar, por exemplo, mercadinho. Já não vai achar. Essa ambiance que tem aqui na Zona Sul, você não acha no centro, tá? Você não vai achar isso no centro. Apesar do centro ter lugares interessantes, como os Arcos da Lapa, a região ali da Lapa tem muitos bares e tudo mais. E tem hotéis também. Mas é um lugar, assim, um pouco mais... É um lugar que tem menos opções, né? O nosso centro do Rio de Janeiro, ele é uma mistura de centro antigo com centro comercial. E se você quiser também cogitar alguma coisa no bairro da Tijuca, você tem alguns hotéis no bairro da Tijuca também, que podem te servir e você vai ter o metrô lá perto. Que já é um bairro mais residencial, aí sim, lá você vai encontrar... Aí vai ter mercado, vai ter o próprio metrô, né, que vai poder levar até a Barra, é bem mais fácil, né? Mas vai ficar um pouco mais distante das principais atrações, né, da cidade. Bem distante do Rock in Rio, porque daqui você vai pegar o metrô, né? Se você for ao Rock in Rio de metrô, isso a gente vai falar aqui como se deslocar na cidade, você vai percorrer essa distância todinha aqui, vem para cá, até chegar lá na Barra da Tijuca e daqui pegar um outro transporte. Dá 1 hora, Flávio. Da Tijuca para a região da Barra dá 1 hora. E mais um até lá no Rock in Rio. E para o centro dá 20 a 25 minutos, dependendo de que estação da Tijuca você pegou. Uhum. Sim, da Tijuca no centro, 20, 25 minutos. Isso. E da Tijuca até a Barra da Tijuca, aqui você vai levar 1 hora de metrô. 1 hora, mais 1 hora cavalo. Talvez até aqui. Nada demais também para quem está aqui só para isso, nenhum problema também, né? O viajante, ele vai eleger o lugar que ele acha melhor ficar, de acordo com as propostas, com o bolso ou com o tempo que ele tem para ficar aqui e tudo mais. Inclusive, lembrando, pessoal, o Rio de Janeiro teve recentemente uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Nesses 2 eventos, e teve mais atrás um Pan-Americano. Então, nesses eventos, foram construídos diversos hotéis na cidade. E hoje, esses hotéis estão com a ocupação um pouco mais baixa, inclusive pela pandemia também, e estão com preços maravilhosos, tá? Comparado a um passado recente no Rio de Janeiro, você tinha hotéis muito caros, agora você já tem hotéis muito bons, muito bem localizados e por preços muito bons. Você vai pesquisar e você vai descobrir, tá? E aí, o que eu estou falando aqui de Rock in Rio, como chegar, onde ficar, tudo mais, serve para o turismo em geral, tá? A gente está passando essa noção para quem não é do Rio de Janeiro e vem fazer turismo. Nesse caso, especificamente o Rock in Rio, mas pode ser para qualquer outra situação de turismo na cidade, tá bom? Aqui no site, vamos dar uma olhadinha no site do Rock in Rio, que ele fala como se deslocar na cidade. Tá aqui, ó. Então, tá aqui, pessoal. O que os organizadores do festival estão indicando? Estão indicando que você utilize transporte público no dia que você for ao Rock in Rio, tá? Esqueça aluguel de carro, completamente esqueça isso. E você vai, aqui no site você vai comprar o Rock Express, tá? Que é um cartão que tem a ver com o transporte público da cidade, que é um cartãozinho chamado Rio Card, e aqui tem todas as informações que você vai ter, porque o Rio Card permite que você ande nos ônibus, no BRT, no VLT, que é o trenzinho que se desloca lá na cidade, tá? Então ele te dá uma série e no metrô, né? Te dá uma série de opções para você se deslocar na cidade. A organização do festival recomenda que você vá de transporte público. Olhando para o mapa, eu queria dar uma dica para vocês, que é um shopping que fica aqui, olha, o shopping metropolitano,
ele fica a cerca de 1 quilômetro do Parque Olímpico. Por exemplo, como que eu vou para o Rock in Rio? Eu vou de carro. Eu vou de carro e vou estacionar meu carro aqui nesse shopping. E depois do festival, eu vou andar até o shopping, vou pegar meu carro e vou para casa, tá? Então, eu preferi fazer isso dessa forma, tá? Porque eu moro muito perto aqui da região do Parque Olímpico. O bairro onde eu moro é muito perto aqui. Então, eu prefiro fazer isso. Eu poderia ir de Uber ou de táxi? Sim, poderia, mas e na volta? Como é que pega um Uber ou um táxi? Tá? Então, é mais complicado. Então, é mais pela volta eu vou fazer isso. E eu já fui ao outro Rock in Rio, já fiz a mesma coisa. Eu vou chegar aqui nesse shopping mais ou menos 11 horas da manhã, vou fazer um almoço aqui, uma refeição, vou levar meu lanche na mochila, já preparado. Kit vovô, né? Tem que ser o kit vovô. Kit vovô, vou levar o kit vovô. Vou levar o material todo na minha mochila e vou pro Rock in Rio. Vou levar água, sanduíche, suco e tudo mais. Pretendo comprar alguma coisa lá também, mas já vou levar alguma coisa. Vou fazer uma refeição aqui e vou direto lá pro Rock in Rio a pé. Tá? Entrei lá no festival, vou passar o dia todo, assistir a última banda, depois eu vou pegar volto ao shopping, pego o carro e volto para casa. É esse que é o planejamento. Então, Fábio, deixa eu entender uma coisa. Você contraindica o uso de táxi e Uber para esse fim específico, principalmente por causa da volta, né? Exatamente. Porque na volta você vai ter uma quantidade enorme de pessoas requisitando o serviço ao mesmo tempo, pode ou não ter, ou então ter aquela tarifa dinâmica e está cobrando um absurdo de caro para poder te levar para casa, né? Lembrando que essa região aqui, olha, desse canalzinho até aqui o outro lado, onde tem a Salvador Allende, nessa rua aqui, ó, essa região ela fica fechada. Essa região fica fechada para o trânsito normal, tá? Então daqui você já tem que entrar para cá ou voltar, e daqui você não entra para cá. Só entra aqui morador, tá? E eu já morei nessa rua aqui de trás, essa rua aqui, ó, Aroazes. Então, tipo assim, já fui ao Rock in Rio também como? Deixei meu carro aqui na rua Aroazes, falando com a pessoa que morava lá e tal, arrumei um esquema de entrar, fiquei ali. Tá? Então, estou em frente ao Rock in Rio. Tá? Lembrando também, pessoal, que o Rock in Rio já foi, é no Parque Olímpico, tá, esse ano, mas ele já foi nesse outro pedaço aqui, ó, que fica em frente, tem até um desenho aqui, onde eram as arenas do Rock in Rio, o palco principal e o outro palco. Então já foi aqui, eu já fui nesse também. Quando eu fui de carro e deixei o carro na Aroazes, ele era nesse lugar aqui. E ele já foi aqui também na frente, ó. Nessa região aqui, foi o primeiro lá de 85 e o terceiro, se não me engano, também foi nessa região aqui. Hoje eles demoliram e fizeram prédios para a Olimpíada e tudo mais, então tá, tem gente morando lá hoje. Já não tem mais aquela estrutura, aquele terreno. Mas ele já foi. Agora, hoje em dia, eles têm feito basicamente aqui no Parque Olímpico, que foi o parque feito para a Olimpíada, com todas as arenas, tudo mais. Lá tem uma área muito grande, então é um lugar muito bonito, muito organizado, adequado para fazer o festival. Se você for de metrô para o Rock in Rio, qual é a situação? Você vai descer aqui nessa estação aqui, ó, que é a estação Jardim Oceânico. É a estação terminal. A estação terminal, Jardim Oceânico, no início da Barra da Tijuca. Tá? E eu marquei aqui qual a distância para o Parque Olímpico. Então, a distância para o Parque Olímpico são 12 quilômetros, aproximadamente 12,5 km, e que se tiver trânsito nenhum, se tiver tudo tranquilaço, você vai fazer isso em 15 minutos. Mas isso nem em dia vazio não dá para fazer em 15 minutos, tá, pessoal? Um dia muito vazio você não consegue, não. Isso aqui você vai gastar entre meia hora e 40 minutos para fazer esse trecho aqui, normalmente, dependendo do horário que você fizer. Se você fizer isso aqui no final da tarde, você vai levar uma hora e pouco. Se você fizer isso mais cedo, você vai levar ali uns 30 minutos, mais ou menos, mesmo tempo à noite.
Tá? Então, o BRT, a estação BRT é colada no metrô aqui, e tem uma outra estação em frente ao Parque Olímpico aqui, na Barra da Tijuca. Aí o metrô, o BRT vai fazer exatamente esse caminho aqui. E eu imagino, por ser Rock in Rio, nós tenhamos aí nessa situação, na semana do Rock in Rio, nós tenhamos aí uma vasta sinalização e muito provavelmente ônibus extras também, né, Flávio? Sim, não, são ônibus, sim, ônibus extras e tranquilo de transporte. Se você estiver do outro lado, tá? Aqui desse outro lado, tem uma estação do BRT aqui também no Recreio, no início do bairro Recreio, tá? Então você vai estar a 8 km mais ou menos e vai ser um pouco mais rápido, porque o trânsito para esse lado aqui sempre é menor do que lá no início da Barra. Tá? Aqui tem muito menos gente transitando por aqui. Embora pode ter engarrafamento em qualquer lugar, tá? Mas em geral é isso. Aí eu queria mostrar aqui rapidamente, pessoal, jogar o bonequinho aqui perto da estação, só para você dar uma olhadinha. A estação do metrô está aqui, ó. Isso aqui é o bairro da Barra da Tijuca, chamado Jardim Oceânico. Aqui é a estação do metrô. Então a praia, pessoal, está para o lado esquerdo lá, tá para aquele lado lá. E aqui nós estamos no sentido sul. Essa Avenida das Américas, sentido sul. Aqui tem uma passarela. Terminal aí, ó. Isso, o terminal está aqui. Tem uma passarela aqui. Você atravessa para esse outro lado, dá uma dica aqui. Atravessa para esse outro lado. Aqui na frente tem uma outra passarela que atravessa um canal. Vou mostrar ali. E sai direto num shopping. Que tem aqui um shopping muito bacana. Um shopping chamado Downtown. É um shopping diferente, ele é um shopping aberto. É um shopping onde as lojas são umas ruazinhas e não é fechado lá dentro, tá? Você segue, tem uma ponte aqui. Então, para quem quiser também. Daqui se vai a pé à praia também, tá, pessoal? Com 10 minutinhos a pé, você chega na praia. Daqui. Então, aqui na frente tem a ponte. Deixa eu avançar um pouco. Olha, aqui tá a ponte. Pronto, aí tá a ponte. Lado direito aqui, tá vendo ali, ó, a passarelazinha? Essa passarela aqui sai dentro do shopping. O shopping fica aqui. E aqui tem diversas coisas. Depois tem um Hard Rock Café e aí vai. E pra cá tá a praia, pessoal. Seguindo pra cá. Hoje você tem lancha táxi, que ela te deixa aqui embaixo. A lancha, tem umas lanchinhas ali, ó, tá vendo ali? Tem uma lancha táxi que sai daqui e vai para as lagoas, olha, pelas lagoas aqui de Jacarepaguá, passa nesse canal, vai lá na lagoa. Então é bastante legal também esse passeio de lancha táxi aqui. E agora dá uma passeada muito rápida aqui, pessoal, em frente o Parque Olímpico, só para você dar uma sacada como é que é. Tá aí o Parque Olímpico. Esse aqui é o Maria Lenk, que é um local de natação, né, que teve nas Olimpíadas, né, natação. E aqui tem toda essa área aqui, tem as arenas, e o Rock in Rio propriamente dito fica aqui atrás, ó. O palco principal, mas isso aqui vai estar lotado de gente, que eu estou falando que são mais de 100 mil pessoas, né, por noite. Falei que essas avenidas são interditadas no dia do festival. Aqui para trás, pessoal, olha, estão as arenas. Aqui atrás fica o palco principal do Rock in Rio, tá? Então, aqui tem um local de entrada aqui na frente, ó. Olha a estação do BRT, ó. Tinha até um ônibus aqui na imagem anterior. Essa aqui é a estaçãozinha do BRT. E, pessoal, para falar também que aqui do outro lado dessa rua tem supermercado, tem o Supermercado Mundial aqui atrás, também que dá para fazer compra. Tem farmácias, ó, tem uma farmácia aqui, ali na frente, olha lá o ônibus lá, ó, lá na estação. É aquele ônibus ali, ele é um ônibus que é como se fossem dois ônibus, ele é articulado, então ele tem o tamanho do que seriam dois ônibus. Aqui na frente da estação tem o Mercado Mundial aqui, é um supermercado, vai funcionar.
Tem alguns restaurantes, algum comérciozinho por aqui, pouca coisa, mas tem. Tem farmácia e tudo mais. Você vai ter acesso a isso. Olha, exatamente aqui onde é a entrada, pessoal. Olha. Tá? Então, aqui tem como é que são as pistas. São 2 pistas aqui e 2 pistas do lado de lá. E um canteiro central. Tá legal? Essa pista aqui, ela passa na calçada e essa aqui é mais interna. Agora, vamos falar o seguinte, pessoal. E se você quiser ir ao Rock in Rio, já que o Tony tocou nesse assunto de táxi, ou se você quiser se deslocar na cidade do Rio de Janeiro de táxi, então vamos falar aqui, táxi e Uber. E tem outros aplicativos também. Os principais, tá, são o Uber, que você já conhece, o 99 táxi, que ele tem os táxis e tem os carros particulares também. E no Rio de Janeiro, pessoal, tem assim, uma grata surpresa, que é um aplicativo chamado Táxi Rio, que é um aplicativo oficial da prefeitura, onde só há táxis. E por que isso é importante? Porque ali, nesse aplicativo, você pode escolher chamar um carro com descontos de 10% até 40%. E se você colocar tarifa full, você vai saber exatamente quanto custa um táxi de um lugar até o outro no Rio de Janeiro. Tá? Além de poder pagar no cartão e além de ficar registrada a sua viagem. Então, assim, eu super recomendo que você utilize o transporte de táxi dessa forma. Faz uma pesquisa no Uber e faz uma pesquisa no Táxi Rio. Porque, como o Tony falou, se você observar bem, o Uber ele trabalha com a tarifa sob demanda. Então, exemplo, no final do festival lá, saindo do festival, ele vai subir o preço. Se você estiver ali na Abelardo Bueno aqui, ó, nessa rua aqui, em frente ao Rock in Rio aqui, pedir um táxi, ele vai jogar a tarifa sob demanda. Então, de Uber. 50 de Uber. Se ela é 50, ela vai custar 200, 150, sei lá. Ela vai estar muito mais cara. É a chamada tarifa dinâmica, né? Exato. Só que se você pegar o mesmo aplicativo, se você pegar o aplicativo da prefeitura e colocar o mesmo trajeto, o táxi não tem isso, pessoal. O táxi trabalha sob uma tarifa fixa, pela quilometragem rodada. Então ele vai dizer, ó, é 50. Aí você vai ver se quer pagar 50, talvez você não ache um táxi, ou vai ver o Uber vai ser 150. Então, assim, em qualquer lugar que você estiver na cidade, você pode fazer isso. Estou no centro da cidade, quero ir para a Zona Sul. Você pode olhar, ver quanto que custa o táxi, e você vê quanto custa o Uber, e ver quanto custa o 99. Faz uma cotação dos 3 preços ali, e escolhe o que você quiser. Às vezes você acha, né? Você acha o carro ou não. Você também pode chamar o táxi na rua, normal. Faz sinal, ele para. Só que aí não tem aplicativo, não, é a tarifa do taxímetro que der ali na hora. Lembrando também que tem uma outra questão do aplicativo, do Táxi Rio, importante. Tipo assim, o taxímetro, como é que ele funciona? É por quilômetro e por tempo. Então, se tu parar no engarrafamento, o taxímetro está rodando ali, ó. O que é muito provável de acontecer na saída do Rock in Rio todos os dias. Provável, E se você ou em diversos momentos da sua estadia no Rio de Janeiro, vai pegar engarrafamento. A cidade tem muito engarrafamento, tá? Então, assim, se você puder evitar pegar táxis, Uber e tudo mais, é melhor usar o transporte público, o metrô e tal, tá? Então, assim, se você pega o aplicativo, se você vai de aplicativo, e se ele pegar o engarrafamento, ele não encarece tua viagem por conta disso, tá? Então, tem essa dica aí. Agora, pessoal, vou passar aqui para falar com vocês sobre os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Só são básicos, né? Passando por aqui, olha, você já vê que tem um Corcovado, tá aqui. Olha, então tá ali, ó, centro, Zona Sul e Barra para cá. O Corcovado tá aqui no meio, pessoal, olha. E o Pão de Açúcar onde está? O Pão de Açúcar está aqui na Orla, olha, justamente aqui no finalzinho. O Pão de Açúcar fica no bairro da Urca. Aqui, ó, nessa região aqui. O Pão de Açúcar fica aqui. Tá? Então não tem metrô
não tem no metrô no bairro da Urca ou no Pão de Açúcar. Ó, o Pão de Açúcar está aqui no... Mas se você descer aqui em Botafogo de metrô... Isso que eu ia comentar. Dá para baratear, ao invés de você pegar um táxi ou alguma coisa assim, do lugar onde você está até lá, você pode ir de metrô até Botafogo, de Botafogo para lá deve dar lá 10 reais. Ou 15 minutos a pé, se você for. Eu morei numa rua aqui de Botafogo, um pouco para cá, né? E dali, lá na Urca, dava 15 minutos a pé. Então, me deu uns 20 minutos. Ou então você pega um táxi ali, daqui de Botafogo até aqui. Você vem até aqui, esse ponto aqui. E daqui você pega o bondinho. Tá aí, ó, bondinho. Pega daqui, sobe o bondinho. Lembrando, pessoal, que também, uma dica bacana aqui do canal, aqui tem uma pracinha, chama Praça Vermelha, e aqui tem uma pista chamada Pista Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, pista sensacional. Aqui no meio da pista, você tem uma subida para o Morro da Urca. E eu posso garantir a você, já fiz várias vezes, 20 minutos a pé, você está lá em cima do Morro da Urca, tá? E se você, por exemplo, não quer subir no bondinho, pagar bondinho e tudo mais, você sobe a pista, sobe aqui, chega lá na região do Morro da Urca, onde todo mundo desce ali, na primeira estaçãozinha, porque o bondinho vai para Morro da Urca, depois vai para o Pão de Açúcar. Então, nessa primeira estação, tem uma praça lá, tem restaurantes, você tem vistas para todos os lugares, vários. Então, dali você pode descer de novo e não pagar nada. E a vista aqui desse lugar, né, dessa orla, dessa pequena enseada aqui, é muito bonita essa pista aqui. Essa pista é sensacional, é muito bacana. E o bairro da Urca, você pode contornar pelo outro lado, tá? Por aqui também, o bairro é muito bonito, esse lugar aqui. Até a entrada lá das áreas que são áreas militares. Na pontinha aqui você tem um forte, tá? Que é um forte que guarnecia a entrada da Baía de Guanabara. É o Forte São João aqui, né, Fortaleza de São João. Sim, tá aqui, ó, Fortaleza de São João, aqui desse lado. Mesmo. E aqui você tem do outro lado a Fortaleza de Santa Cruz, tá? Então essas duas fortalezas, elas guarneciam a entrada da Baía de Guanabara na época do Brasil, época remota aí, né? Brasil Império e tudo mais, né? Brasil Colônia, a entrada da Baía de Guanabara. Inclusive, os portugueses tentaram colocar uma corrente aqui desse lado para esse lado aqui para fechar a entrada da Baía de Guanabara, tá? Só que não conseguiram esticar a corrente. A corrente está lá até hoje, mas não conseguiram esticar a corrente de maneira satisfatória para entrar. Se você for, navios, né? Se você for aqui na Fortaleza no Forte São João ou na Fortaleza de Santa Cruz, você vai ver essa corrente lá. É um passeio muito legal. Tem uns canhões lá e tudo mais. A gente podia ir lá nesse lugar algum dia, né, Flávio? Então, assim, eu já falei, Corcovado, Pão de Açúcar. Aí você tem o Maracanã, pessoal, aqui na Tijuca. Isso, Maracanã é aqui, olha. Aqui está o Maracanã, tem visita guiada lá no Maracanã. Aqui ao lado do Maracanã, do outro lado da linha férrea, você tem Quinta da Boa Vista, onde tinha o Museu Nacional, o museu que pegou fogo, tá? Estão restaurando o museu lá, tá aqui, ó. É um lugar muito agradável. Excelente para um piquenique, né? E aqui no meio de tudo isso que eu estou falando, pessoal, tem a Floresta da Tijuca, tá? Ó, tá aqui, ó, Parque Nacional da Tijuca. Estou falando que é... O pessoal trilheiro, né, gosta muito desse lugar aí. Isso. Você tem algumas trilhas aqui dentro do parque. E uma dica aqui do canal que eu vou deixar para você, tem a Estrada das Paineiras, do Alto da Boa Vista aqui, ó. A vista chinesa também. Sim, aí você pode da Estrada das Paineiras descer para a vista chinesa. Tá? Mas se você fizer o seguinte, olha, pegar um táxi até o Alto da Boa Vista, essa região aqui, você pega a Estrada das Paineiras e sai aqui, ó, próximo ao Corcovado, no bairro Santa Teresa. E do bairro Santa Teresa você pode pegar o bondinho de Santa Teresa e descer ao centro da cidade. Tá? É um passeio que eu faço aqui com muitas pessoas que vêm visitar o Rio
E é muito legal porque nessa Estrada das Paineiras você tem a vista da Zona Sul toda, da Lagoa Rodrigo de Freitas, essa lagoa aqui, ó. E tem a vista do centro da cidade e tudo mais. E o bairro de Santa Teresa é um bairro muito interessante. Um bairro boêmio, com restaurantes, com muita coisa lá bacana, tá? Então, assim, basicamente, o que você tem? São essas praias, aqui do Rio, as praias. Você tem a Baía de Guanabara aqui. Dentro da Baía, você tem uma ilha chamada Ilha de Paquetá. Essa ilha aqui, você pode pegar uma barca no centro da cidade e ir até a ilha de Paquetá. Tá legal? Tá aqui, ó. Paquetá. Baratinha essa barca, tá? E aí você tem a orla todinha da Zona Sul. A orla centro de tradições nordestinas também, cara. Muito bom para quem curte forró. Vamos lá. Ou uma comida, né, nordestina, algo mais específico. Boa. Perto do Maracanã aqui, pessoal, do outro lado tem um bairro que eu já falei, da Quinta da Boa Vista. Perto da Quinta da Boa Vista você tem um lugar chamado Centro de Tradições Nordestinas, aqui do outro lado. Então, aqui é o que o Tony está falando. É um local, pessoal, esse local aqui, que é redondo assim, é um local onde as escolas de samba preparavam o carnaval, tá? Isso aqui pegou fogo, ficou abandonado muito tempo, depois a prefeitura pegou e criou esse centro, revitalizou o local. E do lado de fora dessas ruas aqui, tinha uma feira já, há muitos anos. E o pessoal que estava nessa feira aqui passou para dentro. Passou para cá e cada um fez uma barraquinha aqui. E é um lugar que tem palcos grandes assim nas extremidades e toca música 24 horas por dia. Isso aqui funciona 24 horas, pelo menos era assim. Final de semana, principalmente. Era de quinta até domingo. De quinta a domingo ele funcionava sem parar. Não sei como está agora, né? Mas por causa da pandemia, mas funcionava direto. Então são restaurantes, são lojas, são mercadinhos onde você compra carne de sol, compra queijo coalho, assim, lojas de souvenir, uma série de outras coisas, assim, um lugar muito, muito interessante de visitar. Incluindo Guaraná Jesus, que é bom demais, e para quem gosta de refrigerante doce, Guaraná Jesus é muito gostoso. Sim. Conhece? Conheço sim. E tem lugares e restaurantes ótimos para almoçar e tudo mais, então assim, é um passeio muito bacana de fazer, tá? O Campo de São Cristóvão. E esse Campo de São Cristóvão aqui é acessível ao metrô, tá, pessoal? O metrô lá do Maracanã, lá dessa região aqui, ó. Metrô de São Cristóvão, você desce por aqui, uma caminhada aí de meia hora, você tá lá no Centro de Tradições Nordestinas. Ou então pega um transporte, um táxi. Existem ônibus também que trazem aqui e tal. Pega um transporte de táxi e tal. Então esse aqui, desde o aeroporto Santos Dumont aqui até a rodoviária desse outro lado aqui, ó, por aqui, a rodoviária está aqui. Aqui foi revitalizada toda a orla. A parte do Porto do Rio também foi revitalizada, e aqui tem um calçadão, tá, que te liga desse lado aqui até aqui o aeroporto. Muito bonito. E no meio disso tudo você tem aqui, nessa ponta, o Museu do Amanhã, e o museu, em frente você tem o Museu do Mar, o Museu de Arte do Rio. Você tem o Museu de Amanhã, aqui é uma praça, esse local aqui é uma praça, que é a Praça Mauá, completamente revitalizado. E desse outro lado você tem o Museu do Rio. E aqui você tem um calçadão, olha. Segue esse calçadão aqui, o calçadão segue. No meio aqui você tem um aquário, aqui o Aquario. Segue direto, tá? E vai até a rodoviária. Lembrando também que toda essa área desse calçadão, o VLT passa aqui, tá? Tem roda gigante também, né? Porque eu ainda não fui. Tem uma roda gigante aqui ao lado do museu também. Tem uma roda gigante aqui também. Então, se você estiver na rodoviária Novo Rio, rodoviária Novo Rio aqui, e pegar o VLT, ele vai passar por essa situação,
vai passar pela orla aqui, tá? Ele tem algumas linhas, algumas entram, algumas seguem, tá? Algumas vão e vai até, algumas linhas entram aqui e vão para alguns lugares aqui do centro da cidade, e outras linhas vão para o aeroporto, tá? E aqui perto da Praça 15, olha, essa praça aqui, é onde você pega as barcas para ir para Niterói. Você tem a barca, o aerobarco, né, um barco rápido. Você pega a barca também para ir para a ilha que eu falei, a ilha de Paquetá. Então o VLT vem até a praça aqui também, até o terminal das barcas, tá? Além de percorrer ruas do centro. No centro da cidade você tem diversos museus, você tem diversas igrejas históricas, várias igrejas maravilhosas que tem no centro da cidade, não vou falar todas aqui para a gente não se estender muito. Tem o Gabinete Real Português, que é um lugar muito bacana de ir, ou seja, o centro da cidade é um lugar bastante rico de turismo. E eu vou destacar aqui o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica exatamente aqui próximo à Praça 15, aqui está a Praça 15. Aqui tem uma avenida muito famosa, onde tem a Igreja da Candelária. Aqui, essa avenida aqui é a Avenida Presidente Vargas, essa aqui. Aqui, da Presidente Vargas, você tem a Rio Branco, que vem lá da Praça Mauá, daqui, ó, aqui da Praça Mauá, até o Aeroporto Santos Dumont, praticamente, a proximidade do Aeroporto Santos Dumont. E aqui, nesse cantinho aqui, na rua 1º de Março, você tem o Centro Cultural Banco do Brasil. E tem outros centros culturais aqui, do Correio, dos Correios, e tem uma série de lugares para se pode visitar, além de restaurantes e tudo mais. É um lugar muito legal, um passeio muito bacana. Assim, você pode fazer um passeio para Niterói, tá? Eu ia falar de Niterói agora um pouco. Niterói tem algumas praias aqui, praias da Baía de Guanabara, e tem as chamadas praias oceânicas, que ficam para cá, ó. Essas praias aqui. Essas praias Piratininga, Itaipu-Sul, Cambuinhas. Excelentes. Praias muito boas. São mais distantes do Rio, você precisaria pegar outros transportes públicos, talvez aí um carro alugado, né? Elas não são muito perto, não. Daí 1 hora até lá, mais ou menos. Do centro de Niterói, da parte, você vai pegar a barca no Rio, por exemplo, se você for de barca, você vai descer aqui no centro, ó. Daqui do centro de Niterói tem ônibus direto para Cambuinhas e direto para Piratininga. Vai ficar um tempinho no ônibus. Só que não é pertinho não. Aqui eu já acho mais legal você alugar um carro e vir para cá. Se quiser vir para cá, vem de carro alugado. Já fica muito mais distante, tá? E essa praia, tá vendo aqui? Aí já é região dos lagos, né? Daqui você já vai para Cabo Frio. É uma praia só, se você der uma olhada, olha. Daqui até Cabo Frio, ó, que fica, ó, para cá até aqui, ó. Essa distância todinha aqui dá uns 200 quilômetros mais ou menos. Isso aqui é uma praia só, praticamente uma praia só, que vai mudando de nome. Vão passando. Off-Rio, que você pode passear. 2 dicas bacanas. Já falamos de Cabo Frio, tá? Que você pode ir a Cabo Frio. Petrópolis, que fica a 80 quilômetros do Rio, vou mostrar onde fica. Petrópolis fica numa serra aqui, olha. Arraial do Cabo e Búzios, né? Arraial do Cabo e Búzios. E na área sul você tem Paraty. Paraty Trindade. Trindade é uma pérola escondida ali. Boa. Paraty que fica aqui, pessoal, e o Tony está falando de Trindade, que é uma praiazinha ao lado de Paraty. Fica aqui, ó. Essa região aqui. Então, Paraty já fica a 5 horas do Rio, tá? De carro, de ônibus deve ser mais. Arraial do Cabo é essa pontinha aqui. Cabo Frio tá aqui e Búzios é essa pontinha aqui, ó. Arraial do Cabo, para quem não conhece, é considerado o Caribe brasileiro. É lindíssimo. Mar azul, bonito. É point de quem gosta de mergulho. Isso aí. Tem vários passeios de mergulho, batismo. Essa enseada aqui, ó, que ele tá falando, a água é azul turquesa, igual o Caribe. Essa enseada aqui. Tem um passeiozinho de barco que você vai para essa ilha aqui, que é uma ilha da Marinha, e você sai também para mar aberto por essa portinha aqui e entra numa caverna, tudo mais, na gruta aqui, ó.
É muito legal. Um alerta, né? Tem que gostar de água gelada, porque essa região aí tem uma corrente de água fria que... nessa é geladinha. Eles param o barco lá para você mergulhar e tal. Cara, a água é muito gelada. Muito gelada mesmo. Fica um pouquinho dentro d'água, tem que sair, porque... Mas aqui não. Aqui na enseada, aqui nessa enseada aqui é top. Tá? É muito legal aqui. E Cabo Frio tá logo ao lado, que é essa praia grande aqui, ó. Essa região aqui. E aqui, pessoal, tem uma lagoa, a Lagoa de Araruama, que é gigantesca. Tem diversos municípios aqui em volta. Araruama, Iguaba Grande, tá? Tem uma série de cidades, tá? Tem um aeroporto em Cabo Frio também, um aeroporto que tem voos locais e tal. Então, assim, basicamente, off-Rio, o que você tem? Você tem Petrópolis, está aqui em cima, 80 quilômetros mais ou menos, dá uma hora e pouco de ônibus, dependendo da saída do Rio como é. Você tem para esse lado aqui Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios, está muito perto aqui. E você tem ao sul, você tem Paraty, que tem Trindade, que fica ao lado, e tem a Ilha Grande. Que é Ilha Grande, tem Angra dos Reis, né? Dá pra... Angra dos Reis também, está no meio do caminho. É a chamada Costa Verde. Essa região todinha aí. Angra dos Reis está aqui, pessoal, olha. Uma cidade que está aqui. Praias lindíssimas também. Inclusive, a estrada que liga o Rio a Paraty e mais à frente a Ubatuba, já em São Paulo, que é a Rio Santos, ela é eleita por muitos a estrada mais bonita do mundo. Bacana, já fiz também essa, é a BR-101, tá? Que aqui nesse trecho a gente chama de Rio Santos, que é a 101 sai daqui assim, passa por aqui, passa por Angra dos Reis, Paraty, aí vem descendo Ubatuba, tudo mais, São Sebastião, Caraguatatuba, e Santos, chega até aqui em Santos. E ela segue aqui e vai até o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Vai seguindo em alguns lugares, ela se desvia por conta de acidentes geográficos, mas ela vai seguindo aqui a orla e vai descendo, já fiz essa viagem também, muito bonita. Basicamente no Brasil nós temos aqui na costa duas estradas, a 101 e a 116, elas são paralelas e elas vêm desde lá do Nordeste até lá no Sul, tá? As duas vêm seguindo e tal, uma mais por dentro e a outra mais na orla. Vai ficar para um outro programa a gente detalhar ainda mais cada atrativo desse, os lugares, macetes para como é que chega e possa comer bem, chegar não gastando tanto. A gente vai falar disso mais para frente aí nos outros programas. Eu não posso deixar de rir, porque agora o nosso amigo, meu estagiário, só pensa em comida, o cara viaja, vai para um lugar diferente, um monte de coisa para fazer e ele só fica, não, porque eu escolho o restaurante desse jeito, faço não sei o quê. O cara trocou, pessoal, 1 milhão de áudios comigo, teimando que não sei o quê, que escolhe o restaurante que pega 3 e não sei o quê. E eu falei, eu quero encher o bucho, tô com fome, eu entro no primeiro que tem, quero aí, dar alguma coisa para comer aí e tal. E ele fica lá com as pesquisas dele, mas eu sei que tem uma galera aí do grupo, né? Tem aí o pessoal, os viajantes aí que nos assistem, que curtem o que a gente chama de turismo gastronômico. Isso é muito legal, óbvio, falo brincando, mas é sempre bom você poder conhecer como parte da cultura a questão da gastronomia. E hoje o Flávio vai nos brindar com uma experiência que ele teve, foi muito bacana, comendo a bisteca fiorentina. Não é isso, Flávio? Conta aí pra gente como é que é esse negócio aí. E ainda vou dizer o seguinte, ó. Kevin Bacon, ele aprova a bisteca fiorentina desde que seja de boi. Mas é de boi. Pois é. O Kevin Bacon vai gostar muito do dia que eu mostrar aqui a respeito dos restaurantes lá da Mealhada, da Bairrada, né? Que é leitão assado. Ele vai ficar magoado contigo, vai ficar triste. Pessoal, aqui já tem
uma diferençazinha assim, entre a minha maneira de fazer e do Tony de fazer. O Tony não se liga nessa parte de restaurante, tá? Ele estima lá o custo e, pô, vai nela. Eu não. Eu já trabalho de maneira diferente. Cara, eu vou ficar 5 dias na Toscana, tá? Então eu vou escolher 5 restaurantes que eu quero ir. De lá que se eu puder pagar, vou num dia eu vou nesse restaurante, no outro eu vou no outro. Assim, para mim faz parte da viagem inserir o tour gastronômico também. O tour gastronômico faz parte da viagem. Ou seja, eu faço um roteiro só porque tem um restaurante ali, entendeu? O Tony já não faz isso. O Tony vai para outro lado. Ele gosta muito de falar de cátaros. Esses caras ficam catando os cátaros e templários. Não sei se ele se curte. Qual que é o problema que ele tem? Eu aliei já em algumas situações o meu gosto por Idade Média com a parte gastronômica. Foi quando eu, em alguns lugares, consegui visitar restaurantes medievais. Tu já teve a oportunidade de fazer isso? Cara, sensacional. Você senta aquele mesão de madeira toda rústica, e aí as comidas são comidas diferentes, mas parecidos com naquela época. Eu me lembro, eu tive um na Perugia, que eu fui, e um em Tallinn. Vamos lá, vou colocar aqui o videozinho do Dario Cecchini. Signori e signore, gentili ospiti, benvenuti a tutti e grazie di essere qui con noi all'Officina della Bistecca! Então, pessoal... Esse aí é o Dario? Esse é o Dario Cecchini. Como é que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um evento gastronômico. Você tem que reservar, não adianta chegar lá que você não vai achar vaga. No meu caso, eu com 2 meses antes não consegui vaga, me colocaram numa lista de espera, depois mandaram um e-mail, eu vou abrir mais um dia adicional, você quer vir? E aí sim, eu fechei esse outro dia, era terça-feira. Aí eles marcaram na quinta, eu fui na quinta-feira. E isso aí começa a que horas? 7 horas, pessoal. 7 horas você chega. Eu vou mostrar aqui o mapa, como é que é o negócio. Você chega lá e já vão te servindo um vinhozinho, um pãozinho com azeite maravilhoso lá da região de Chianti, tá? Esse aqui eu estou falando de Chianti. Serve uma carninha e tal. Às 8 horas abre ali esse palco aqui, essa sala onde é o restaurante. Tem ali as parrilhas deles ali, tá? 8 horas abre aquilo ali. Aí você entra, é bom chegar cedo que você pega um lugar. Eu fiquei praticamente em frente ali à churrasqueira, né? Se você chegar mais tarde, você vai pegar lugar lá no cantinho. E aí de 7 em diante, eu saí de lá cerca de 1 da manhã, mais ou menos, rola o evento todo. Então, primeiro eles passam uma sequência, eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos que eu fiz lá no local. Essa aí é uma foto que eu fiz da bisteca, pessoal. Eita, que isso! É sinistro, cara. Isso aqui é a bisteca. Ela é uma bisteca que tem cerca de 2,5 kg e ela é grossa assim, ó, e gigante o negócio. E no caso do Dario Cecchini, é um boi criado por eles mesmos. O Dario é um açougueiro, ele tem um açougue lá no local, vou mostrar para vocês, tá? Então essas aí são as bistecas. Você chega, já tem aquelas bistecas ali e tá lá rolando a parada, tá? Então estão aí as bistecas no fogo. Primeiro ele serve um tartar, que é uma carne crua, carne moída crua, cozida no limão. Primeiro muito condimentada, né? Um pouco de condimento, sim. Depois ele serve esse outro prato aqui, ó, que é um tipo de kafta. Quer ver lá as kaftas lá assando lá no forno, ó, aqui no fogo. Já colocou as bistecas, então para quem gosta de churrasco já observa que eles colocam a bisteca com a parte do osso para baixo, tá? Isso aqui é um braseiro, quem conhece churrasco também sabe o que é isso aqui. É um braseiro, a brasa, um fogo muito forte, tá ali uns 15, 20 centímetros na brasa, e eles colocam o osso pro lado de baixo. E eu olhei e falei, cara, essa bisteca não vai ficar pronta hoje, bicho, porque... Em pé, né? Fica em pé ali, depois ele deita, tá? Deita de um lado, deita do outro, tá pronto. Mas serve praticamente mal passado, tá? Vocês vão ver isso aí nos vídeos e no que eu tô mostrando.
E se você pedir bem passada ou ao ponto? Ele pergunta e fala assim, como você quer? A gente vai servir mal passado agora. Você quer ao ponto ou você quer bem passado? Aí você fala, eu quero ao ponto, bem passado, ele vai depois, ele serve depois, mais tarde ele vai servir para você. Ele vai te servir no ponto que você quer. Agora é o seguinte, essa parte é uma parte, eu vou voltar aqui na foto, para quem gosta de churrasco também. Olha, essa aqui é uma parte da carne, pessoal, que é um contrafilé com essa gordura, e aqui tem um osso no meio. Então esse aqui é o que o americano chama de T-bone, ou seja, ele tem o filé mignon de um lado e o contrafilé do outro lado. O filé mignon é mais macio, o contrafilé é mais rígida a carne. Só que assim, essa carne dele, como é boi dele e tudo mais, ela é muito macia e muito saborosa, tá? Ele serve vinho à vontade, para aí tá o Dario cortando a carne. Bem mal passado. Ele serve umas garrafas de vinho de 2 litros assim. Se você terminar e quiser mais, ele traz mais vinho tinto, vinho que antes, tá? A bebida que se serve lá. Tá aí o pessoal. Esse cara aqui, ó, é uma tremenda figura. Tá vendo que ele tá de óculos? Esse cara tá com um óculos aqui estranho, um óculos de motociclista aqui. Depois ele vai fazer uma brincadeira, eu vou mostrar para vocês. Tá aí a bisteca já virando, tá? Para cozinhar do outro lado. Ele serve uma grapa e o cara faz maior show, bota essa grapa nos copinhos, aí o negócio vai descendo assim também. É assim, é um evento que você fica muitas horas ali e as pessoas vão interagindo umas com as outras, vão se conhecendo e tudo mais. E o negócio vai rolando. Tá? Então aqui está um primeiro videozinho mostrando o local onde as mesas, né? E as bistecas estão ali, ó. Estão vendo as bistecas? Tá lá o braseiro. Tá? É aquilo que eu falei, se você chegar mais cedo, você vai ficar numa mesa mais bem posicionada aqui. Se você chegar mais tarde, vai ficar de costas, vai ficar num local mal. Agora, Flávio, explica pra gente aí. Tem um limite? Cada bisteca é de um e aí comeu, acabou, vai embora? Como é que é isso? Não, eles vão servindo até você cansar, bicho. Não tem limite. É all you can eat? Eu acho que é all you can eat. Não tem isso, mas eu acho que assim, a comida é sempre muito mais do que você consegue comer, cara. Não tem, eles vão servindo. Você pedir mais bisteca, ele traz. De tudo, né? Traz mais do tartar, traz mais da kafta. Eles têm uns legumes assados que eles colocam aí. É isso, eu ia te perguntar, tem acompanhamento também? O acompanhamento são só legumes assados na brasa e os pães. E o pão com o temperinho que eles têm lá. É um evento para comer carne. O cara tá jogando temperinho, tá vendo? Olha, ele pega o temperinho, ele tem um pirezinho assim, aí ele pega e pum, joga ali. Aí você o quê? Pega o pão, molha no azeite, molha no temperinho, come e toma o vinho. As garrafas de vinho aí. Esse cara que estava aqui é um brasileiro que estava lá com a gente, conversou bastante, estava um casal paulista. Aí quase que ele jogou azeite na minha câmera. Aí o rapaz fazendo lá as kaftas e as bistecas estão no forno. O azeite pra caramba. Aí o cara tá cortando as bistecas, tá vendo aí? É aguado aqui, cara. Dá pra ver que é muito macia a carne só de cortar a bisteca. Pode ver o cara cortando a bisteca ali, você já vê que ela é muito macia. Mas tá dando pra ver que ela é muito mal passada também, tá vendo aí, ó? É uma carne, assim, bem mal passada, tá? Que eles servem as primeiras.
tá fazendo aí? Ele já pensou tomar vinho há mais tempo. Ele tá fazendo um malabarismo ali no papo. O Kevin Bacon aí. Onde fica o restaurante aqui do Dario Cetino? Depois vamos dar uma olhada no site deles. Aqui você colocando no Google, você já tem algumas coisas. Então fica aqui, pessoal, ó. Antica Maceleria Cetini. É aqui. Fica na cidade de Panzano, em Chianti. Vamos deixar o mapa rolar um pouco mais. Tá aqui. Bem perto de Florença, né? A região de Chianti fica entre Siena e Florença. Como eu quando eu fui lá, eu já tinha visitado Florença, então dessa vez eu fiquei próximo a Siena, nessa rota aqui, nessa estrada principal, num local fora de Siena, bem pertinho dessa via, né? Dessa estrada. E daqui eu fui fazendo bate-volta para vários lugares. Para a região mais ao sul, que é Montalcino, Montepulciano, tudo mais, Pienza e tal, para San Gimignano, que fica pro lado de cá, tá? Porque San Gimignano tá aqui. E a região de Chianti eu fui em alguns lugares, tá? Fui em um outro restaurante também muito bacana lá, visitei vinícolas, experimentamos vinhos, tudo mais. E nesse dia eu marquei de vir aqui ao Dario Cetino. Então vamos dar um zoom aqui no local, já para falar para vocês aqui como é que funciona a situação aqui. Bom, pessoal, ele tem o açougue, ele tem 3 restaurantes aqui do lado desse lugar. Quando você fala em Dario Cetino, na hora de marcar tem que escolher o evento que eu fui, que eu recomendo para vocês, é esse evento lá, Oficina della Bistecca Fiorentina, tá? E eu não falei preço ainda, pessoal. Quanto que você acha que custa esse evento aí, Tony? Por pessoa, para comer à vontade, beber à vontade? De 60 euros. Então, lá no restaurante I Latini, lá em Florença, que foi o que eu recomendei para você, só a bisteca era 60 euros. E comem 2 pessoas bem, talvez 3. Eu me lembro que eu paguei caro. Eu paguei tipo 50 euros na bisteca. Aqui é 50 euros o evento todo, tá? Com tudo incluído. Você paga preço fixo e 50 euros. Deixa eu dar um zoom aqui, colocar o bonequinho, para te mostrar aqui como é que é a região. Olha, pessoal, esse aqui é o açougue dele. Eu não sei se ele chega a parar exatamente na frente do açougue, que não para, tá? E o açougue. O restaurante fica um pouco para trás, para cá, eu vou mostrar para vocês. Aqui fica olha. Aqui é um restaurante dele, ó, esse aqui. Esse aqui é um restaurantezinho dele, do outro lado da rua. Tá? É um dos restaurantes. Mas esse onde é a oficina é aqui atrás. Você dá uma rodada por aqui. Tá, você pode parar o carro aqui também, mas é fora. Eu vou te mostrar um lugar bacana de parar, que é o estacionamento próprio, próximo ao restaurante, tá? Aqui sobe uma ruazinha. Olha, tô passando uma carreta na frente. Sobe essa ruazinha aqui. Aqui em cima, aquela rua tá ali embaixo, tá? Essa rua aqui vai até o estacionamento do restaurante, especificamente. Eu acho que tem mais coisas aqui para cima, tem residências e tal, tá? Então aqui é o restaurante dele, Oficina Bistecca Fiorentina.
E aqui está o estacionamento, pessoal, olha, tá aí, ó. Então, você vem com o seu carro por ali por trás, sobe, deixa ele aqui. Daqui você entra nessa portinha aqui, tá? E aqui está o restaurante. Então, no início, quando você chegar, você fica aqui e depois eles abrem o restaurante, aí você entra para lá, tá? Então, é assim que funciona. E o açougue dele está do outro lado dessas construções, na ruazinha ali atrás, tá? Então, isso é bacana você já saber como é que você chega lá. Essa dica, assim, de olhar o Google Maps, onde você vai estacionar, a gente fala muito sobre isso aqui no canal, tá, pessoal? E é bacana de mostrar isso. Agora eu vou mostrar para vocês o site dele. É da ilcetini.com. E a maneira de fazer a reserva, pessoal, é por e-mail ou por telefone. Tem os restaurantes deles. Tá aí o Dario com a turma dele, em frente ao açougue, que é aquela porta que eu vi da rua. Uhum. Ele vende o azeite, vende algumas coisas lá. Vende alguns embutidos, mostarda, tá vendo aqui, ó? Então, alguns embutidos dele. Aquele temperinho também que o cara usa lá é esse aqui, ó. Vende também. 4 vidros desses por de 40 a 52 euros. É carinho, né? É carinho. Então, esse evento aqui, que é a Oficina della Bisteca, tá vendo aqui, ó? Mas o menu é os 50 euros, tá aí o preço. Não sei se é interessante para um vegetariano entrar nesse lugar, não. Vai se sentir até mal. E pagar 50 euros para comer grama, para comer vegetais. Só vegetal, 50 euros. É. Então, aqui tem o endereço, e tem o contato, tudo mais, telefone. Aí eu fiz a minha reserva por e-mail, eu tentar isso pelo e-mail. Aqui tem o menuzinho, ó, tá, de como é que é o tartar, tá vendo aqui, ó, ele serve primeiro o tartar, depois um scarred rum carpaccio aqui, o etrusco e tal, aí etrusco e a bisteca. A bisteca panzani, vem o costata da bisteca. E eu perguntei também, pessoal, no e-mail, se o Dario estaria presente no dia da reserva, tá? Isso é importante, ele não vai estar lá todos os dias. Então, eu achei interessante reservar um dia que ele estivesse. Na verdade, eu iria de qualquer forma, mas foi bom que ele estava, né? Isso que eu queria. Porque o cara é uma lenda. E ele já veio ao Brasil, inclusive se colocar aí no Google, tem vários vídeos dele. E é legal pra caramba, ele tira fotos, ele interage. Olha, o ambiente muito bacana. Então, tudo muito legal, muito bem feito, muito organizado, comida de primeira, a bisteca é sensacional, tá? Então vale muito a pena. Se eu tivesse falado isso para você, se tivesse visto esse vídeo, Tony, você esteve na Toscana agora, você teria dedicado uma noite à bisteca ferentina? Teria porque eu sou carnívoro, eu adoro churrasco e acho que seria um dinheiro bem empregado. Não sei se é muito perto de Lucca, que foi o único lugar daquela região que eu fui, né? Mas é perto de Lucca, sim, claro. Lucca é um pouquinho por aí, né? É bem pertinho. Lucca tá aqui, ó, tá aqui no mapa. Fica em Panzano em Chianti, o local do restaurante. Aqui em Chianti tem várias cidadezinhas bem pequenininhas, pessoal, chamada Greve em Chianti, Castellina em Chianti, Gaiola em Chianti, uma série de outras. E tem essa fica em Panzano. De carro, 1h30. Não é tão pertinho quanto parece, né? Não, aqui para você ir nesse evento gastronômico, você tem que pernoitar no local próximo. E tem que ir a partir de Florença. Ou Siena ou qualquer lugar perto aqui, né? Ou subindo, ou de Florença, você tem uma noite de bobeira, vai lá, faz um bate-volta. Tem que ser de carro, tá? Transporte público, esquece. Você vai sofrer para ir aqui de Panzano, você tem que estar de carro. Então, assim, para você se hospedar em alguma cidade próxima, ir lá participar do evento e voltar, a melhor opção está de carro alugado. Sendo que a própria região de Chianti é muito interessante, toda a região de Chianti. A gente vai falar disso mais para frente aí nos outros programas. Tá bom, e agora termina o vídeo aí contigo. Fechado. Então, pessoal,
lembrando para vocês o seguinte, o canal já tem os programas, eu vou colocar aqui no card, vou colocar no card aqui em cima, aqui ó, vou mostrar direitinho, ó, vou colocar no card aqui em cima um link para uma playlist dos programas, que você pode maratonar, assistir todos os programas. Se você quiser assistir os cortes, todos os dias estão subindo vídeos com cortes no canal, tá? Você vai poder ver os cortes na sequência e você vai poder também ver os cortes por assunto, tá? Então são diversos assuntos, diversas dicas que nós divulgamos aqui e você pode assistir só aquilo que você quer, tá bom? E se você quiser também assiste o programa inteiro e dá uma maratonada. Então, os assuntos, por exemplo, nós já temos lá uma playlist de Wales, tá lá em cima. Temos uma playlist lá de Londres. Temos uma playlist do atentado de Londres. Nós fizemos clipes, fizemos alguns vídeos, conversamos bastante sobre o atentado, tá, da ponte Westminster. E agora nós vamos começar a construir a playlist, tá, da viagem do Tony. E no programa passado nós fizemos o quê? São 2 programas que nós dividimos em 3 partes. Uma parte onde ele falou alguns perrengues que ele passou na viagem, algumas questões dos custos da viagem e tudo mais. E na outra parte eu falo ponto a ponto onde ele destaca lugares bacanas que ele viajou. Então tudo isso você vai poder assistir dentro do programa e vai assistir também os cortes de cada parte dessas. Beleza? E hoje nesse programa nós falamos primeiro do Rock in Rio, demos uma passada bacana, que a gente está considerando aqui uma introdução ao Rio de Janeiro, que deve fazer bastante material do Rio de Janeiro aqui para você visitar a cidade e ficar inteirado sobre todas as questões aqui da cidade, tá? E agora falamos também e fizemos uma outra parte desse programa, que foi um evento gastronômico chamado La Officina della Bistecca Fiorentina, que é na Itália, em Panzano in Chianti, que é o evento do Dario Cettini, que é o açougueiro mais famoso da Itália. Tá legal? Então, qual é a dica, pessoal? Se inscreva no canal, comente, faça suas perguntas, como algumas pessoas já fizeram, e divulgue nosso material com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. Tá? Eu tenho certeza que muita gente vai gostar do nosso formato. Nossa ideia aqui é passar bastante conteúdo, várias dicas de viagem para você viajar cada vez mais e melhor. Como a gente sempre diz, não tem viagem errada. Errado é não viajar. É isso, Tony. Então, se você conseguir, para você fazer uma viagem e aproveitar melhor o seu tempo e o seu dinheiro, e aproveitar melhor os lugares, você vai precisar pesquisar, você vai precisar fazer roteiro. Então, esse é o tema do nosso canal, tá, pessoal? É o mundo completo, o mundo das viagens, tá? Vamos tratar disso aqui, observando o meu perfil, né? Levando em consideração o meu perfil, que é um perfil de uma pessoa muito mais sensata, muito mais organizada, e que é um perfil de vovô de 100 anos de idade. Ou então você pode ser tipo assim, um ogro, entendeu? Tipo o Tony, aquele ogro chega lá, me dá um restaurante aí, cadê onde eu como um pedaço de pão e sai correndo? Pega ele! Ele fala que ele é um explorador, gasta mais dinheiro, come pior, visita menos restaurantes e acha que tá... O cara teimou comigo, pessoal. Teimou comigo. Eu acabei de chegar do lugar. Falei, cara, não dá para comer mais em Paris com 16 euros. Não, dá sim, dá sim. Aí não, ele foi me provar. Vou contar para todo mundo agora. Ele foi me provar, me mandou um vídeo do YouTube de um canal aí que o pessoal consegue comer por 12 euros, né? Consegue comer por 12 euros. Eu falei, Flávio, isso aqui tem 3 anos.
Não, mas então, Tom, Ele queria me enrolar, esse safado. esse é um ponto. Não tem 3 anos, é do ano passado, tá? O vídeo que eu te mandei. Eu te mandei mais de um vídeo. Qualquer coisa anterior à guerra da Ucrânia não é mais válida. O preço agora infelizmente, queria eu que fosse. Infelizmente, os preços se inflacionaram absurdamente. Está tudo realmente muito caro. Eu fiquei surpreso com o restaurante do Dario Cetino de não ter aumentado o preço desde que eu fui lá. Eles não estão mexendo no site, porque eu também peguei diferença de preço, inclusive no site do Louvre, que é um site, né? Mas, não, pode ser, mas recentemente eu fui checar os e-mails e no e-mail que eu mandei para eles eu perguntei qual é o valor, tá? Ele falou, checa o valor no site. Tá? No caso da bisteca fiorentina. Às vezes eles conseguiram manter lá, por algum motivo, o preço, né? O que é bom. De qualquer forma, Tony, quando a gente for falar sobre as cidades, principalmente Paris, que você acabou de falar aí, eu vou mostrar aqui para vocês a minha forma de fazer o roteiro e procurar os restaurantes, tá? E aí eu vou mostrar ao Tony quanto que se paga num tal restaurante lá e vou mostrar como é que se faz isso. Apesar de que o meu objetivo, quando eu for a Paris, já falei para vocês que está fazendo um roteiro aqui, não é ir para lá para comer no restaurante mais barato que tem. Lógico. Não é esse. Vou ficar lá 4, 5 noites lá. Então eu vou escolher 4, 5 restaurantes que eu quero ir comer e vou lá. Assim, se eu tiver o dinheiro. Fala em comida, pessoal. Pessoal, o cara vai sair. O roteiro do Flávio para visitar Paris é sair de um restaurante e cair no outro imediatamente. Agora, se colocarem um armário com um cabide, aí não sai mais de lá não, cara. Não sai mais de lá não. Vai ficar direto lá no restaurante. Só mandar aí, ó. É isso aí. Aliás, vamos falar de hotéis, né, onde ficar em Paris. Eu conheço alguns, eu vou falar sobre eles. Eu nem vou falar, já te falei como é que os meus hotéis são. Eu acho melhor não dar dica dos meus hotéis. Não, peraí, mas você falou pra mim que tá mudando, cara. Primeiro que você arrebentou o pé. Aí ficou com calor, depois ficou sem dinheiro, com saudade da mulher. Agora quer viajar com a mulher. Quando tu for para Paris, tu vai ficar nesses muquifos lá ou vai botar um negócio? Não, aí eu tenho que gastar, tirar o escorpião do bolso primeiro, depois eu vou gastar um pouquinho mais. Né? Então vai pegar a dica comigo. Vai pegar a dica comigo. Aí eu vou te mostrar um restaurante bacana para você ir. Não, restaurante eu acho difícil. A Elô já viajou comigo. E nesse aspecto ela também não é dessas de ficar em restaurante muito fino, não. O negócio nosso é ir pra rua, conhecer o lugar e tal, não sei o quê. E eu acho difícil a gente ficar procurando por restaurantes específicos. A não ser, como por exemplo eu fiz lá em Florença, quando você tinha me indicado a bisteca florentina, eu fiquei procurando bisteca florentina. Por exemplo, em Florença, não sei se você vai lembrar, lá em frente àquela praça principal, que eu já me esqueci do nome, onde você tem a igreja, onde você tem o batistério, aquela coisa toda, tem uma loja de Lindt, chocolate Lindt, e eu tinha recebido uma indicação dizendo que é imperdível comprar o sorvete lá da Lindt. E eu fui lá, eu saí da igreja, de visitar a igreja, aquele teatro maravilhoso, não sei o que e tal. Eu fui direto lá na Lindt tomar o sorvetinho deles, que é sensacional, cara. Sensacional. Você juntar a qualidade do chocolate da Lindt com a qualidade do sorvete italiano, aí... o sorvete deles, hein? Esse nosso programa não tá bom não, cara. A gente só tá falando de comida, eu tô salivando direto aqui. É o restaurante Il Latini. Ele é próximo à praça, tá? É uma daquelas ruas, você sai assim, anda um pouquinho e já chega no restaurante. O dia que eu for falar sobre Florença, eu vou falar sobre esse restaurante aqui,
não tão longo, uma coisa tão longa quanto nós falamos do Dario Cetini, mas eu acho que é um lugar sensacional para se ir, lá em Florença, e lá tem a bisteca e tem outras coisas também lá. Maravilhoso. Se o nosso público quiser, eu posso falar das minhas experiências gastronômicas. Posso falar do McDonald's, ali, como é que é? Five Guys ali da Champs-Élysées, frequentei ali, bom, e por aí vai. Burger King. No meu caso nem é a questão de restaurantes finos também não, porque eu acho que não dá para gastar muito com isso, tá? Mas vou procurar alguns restaurantes específicos, alguma coisa aí. No meu roteiro faz parte esse tipo de coisa. Quando eu faço roteiro... Olha, é aquilo que eu te falei. Raramente, quando eu lendo alguma coisa, me indicaram fortemente, assim, no livro, eu fui. Eu me lembro que quando eu fui na Eslovênia, a indicação não era de um restaurante, era de uma sobremesa. Que lembra um pouco Mil Folhas, assim. Falou disso aí. Sim. Aí eu fui louco pra achar onde tinha aquilo. Consegui. Eu me lembro quando eu fui em Tarifa, na Espanha, eu estava subindo da África, peguei um ferry e cheguei em Tarifa, né? Tem duas formas de chegar, onde você vem de lá. Uma delas é em Algeciras, a outra é em Tarifa. Fui para Tarifa, e em Tarifa tem um assador, não sei o que, já não me lembro mais dos nomes, dos meus roteiros está escrito, e eu tinha recebido a indicação, vai no lugar tal que tem uma carne maravilhosa. Cara, eu gostei tanto que eu voltei, eu fui no almoço, voltei no jantar lá no mesmo lugar. Muito bom também. Mas é raro, sabe? É raro. Eu ir em restaurantes específicos é muito raro. Eu não pesquiso. Eu me lembro que eu fui num restaurante grego onde foi? Em Banff, que eu gostei, foi indicado. Mas é raro, é bem raro. É isso aí, vale a pena. A questão, assim, o Tony faz o quê? Ele coloca um orçamento que ele sabe que ele vai comer em qualquer lugar. Aquele X ali. Infelizmente não é mais verdade, né? Tá aumentando. O valor tá aumentando. Coloca lá, aumentar o patamar. Coloca lá 10 pro café da manhã, 20 pro almoço, 25 pro almoço e 25 pro jantar. Sempre aí, deu. E ele faz o quê? Ele sabe desse orçamento, ele tem essa grana, ele olha lá, opa, onde eu vou almoçar, entra ali, gostei, entrou o cardápio, tá, vou comer. Tá? Ele faz dessa forma, eu não. Quando eu for a uma região, um lugar, eu sei que eu vou almoçar, eu vou procurar um restaurante naquele lugar ali. Em geral eu faço isso. E aí eu vejo quanto que eu vou pagar, mas é sempre nessa faixa aí também. Às vezes é mais barato, às vezes mais caro, às vezes eu quero num específico, pago um pouco mais e tudo mais. Mas eu faço assim, eu escolho os restaurantes em cada lugar que eu vou, para cada dia que eu vou. Eventualmente, eu vou mostrar isso a vocês quando estiver falando o roteiro estiver fazendo o tutorial de roteiro. Eventualmente, eu separo ali daquela região 3 restaurantes, tá? Porque tem essa outra coisa que eu falo com o Tony. Tipo assim, tá na hora de almoçar, e agora? Qual restaurante que você vai? Então vai nesse, não gostei. Aquele o preço, não sei o que. Esse aqui eu já comi já muitas vezes. Então às vezes você perde tempo com isso. E eu não quero perder tempo com isso. Então eu falo, olha, eu tenho aqui 3 restaurantes. Eu tenho um italiano, tenho um francês e tenho um grego. O que você quer comer? Eu falo com a patroa aí. Vamos no italiano. Então, o italiano é esse aqui. Bora, bota no celular e já vai para lá. Não perde tempo com esse negócio. Aliás, cara, você falando nisso, me lembrei do seguinte. Agora, nessa viagem, eu tinha uma indicação em Paris de uma padaria que eles diziam que tinha a melhor baguete de Paris. Fui lá, não achei nada demais. Inclusive, eu acho o nosso pão francês muito mais gostoso do que o pão francês lá de Paris. Podem me bater, pode querer falar o que for. É muito mais gostoso. A maioria lá, casca dura pra caramba, quase quebrava os dentes. Você, por exemplo, altamente contraindicado, dente de vovô, não vai resistir. Não faça isso. E aí, fui lá, comi, não achei nada disso, não. E a outra foi na Lip. Eu vi
eu assistindo um desses programas, aí o cara falava muito bem da Lippe, não sei o que, lá não era nada demais, caro pra caramba, e não tinha o que eu queria comer. Aí eu falei, pô, tem tal coisa? Ele falou, não tem. Eu posso até te mostrar um restaurante aqui perto que tem. Aí a gente saiu junto e ele falou, aquele ali, apontou. Eu fui pra lá comer no outro. Foi muito gentileza dele ter feito isso. A Lippe é muito concorrida, não sei se você já ouviu falar dela, e é famosa, né? Mas foi o que eu tinha de informação para comida, assim. Como eu te disse, eu não ligo muito para isso, raramente. Uhum. Então, mas é isso então, Tony. Quando a gente for falar sobre restaurantes, a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Felizmente, para a sorte dos viajantes desse canal, existe aqui uma pessoa que vai poder orientar muito bem sobre isso. E se você tem um estilo mais ogro, tipo viking ogro, uma coisa assim, você vai aí pelas dicas do Tony, bota um Vem comigo! Skol! Um cara mais organizado, um cara que gosta de comer bem, um cara que gosta de planejar as coisas com mais detalhes, principalmente falando-se de eventos gastronômicos, vem no vovô. Tiozão vem no vovô. Aliás, vovô, eu não cheguei, quer dizer, aliás, tiozão, não perguntei ainda que camisa é essa, Tony Rodrigues. Não perguntei ainda que camisa. Mais novo manto, comprei essa semana. Olha isso aí, usa essa camisa, é o quê? Vocês estão de luto? Porque não vão voltar para a Série A? O que é isso? Claro que vamos, rapaz. Claro que vamos, estamos lá na cabeça. Vamos sim. Agora, o dia hoje não foi muito bom para você, não, hein? Investiram, não saíram de lá com vitória, ficaram meio tristes. Eu sinto que isso já foi o início de crise. Início de crise. Eu acho que amanhã já vai ter notícia do técnico caindo. Vai cair, porque não vai aguentar a pressão. Só para atualizar nosso viajante, em que lugar está o Vasco mesmo, Tony? Quarto lugar. Quarto lugar de que divisão? Só para atualizar o pessoal. Qual a divisão? Isso aí não é importante, não. Divisão, quarto lugar. Sobe em quatro. Não, mas o próximo está a léguas de distância. Infelizmente, o campeão também está a léguas de distância. Primeiro colocado. Eu acho que já era. Campeão, o Vasco já não consegue, não. Mas acho que sobe, sim. Está a 6 pontos. O quinto lugar está a 6 pontos do Vasco. E o primeiro lugar, nem vou falar para não humilhar bastante. Está a milhas. O Vasco tem que olhar por um binóculo para poder ver. Mas o quinto também tem que olhar por um binóculo para ver o Vasco. Então, pelo menos. Fica tranquilo que vai subir. O Vasco ele é um time de amor cristão. Ele não pode ver... sabia disso? Ele não pode ver um time na zona do rebaixamento que ele vai lá e doa 3 pontinhos. Foi o que aconteceu. O CSA ganhou 3 pontinhos do Vasco. O Vasco, coração mole, falou, coitados, eu não vou perder o quarto lugar. Toma 3 pontinhos. O Vasco perdeu pro CSA, cara? Não, ele realmente deu os 3 pontos. Deu os 3 pontos, não perdeu. No melhor espírito do amor cristão. Porque, coitado, o Vasco falou, vocês estão aí... Tanto amor cristão e doar pontos, já está há 2 anos na segunda divisão, mas tudo bem. Porque é muito cristão, né? Muito fervoroso. Tem que tomar cuidado. Está muito fervoroso. Mas vamos falar agora. O próximo a gente dá logo uma chulapada, que nem foi recentemente, 4-0. Perdi até a conta. Ficou difícil acompanhar 4 gols, né? Seu time não faz 4 gols tem muito tempo, né? Não, foi outro dia desse. Falei time titular. Jogando contra a 0, aí não vale. Domingo passado, 5-0 no Atlético Paranaense. Reserva contra reserva. Aí não vale. Kevin Bacon. Hoje jogou com reservas também, empatou com o Palmeiras 1-1. Mas tá valendo, Tony. Então é isso aí, pessoal. Já demos os recados. Partiu. Fui. Galera. Abraço. Show. Fui. Tchau. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo.
Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.